Então, ó, vamos lá, começando. Ó, então, terminamos Josué, certo? O próximo livro depois de Josué seria Juízes. No livro de Juízes, ainda Deus governava como rei da nação de Israel. Lembra? Eles não tinham rei, era um governo teocrático, era Deus que governava. E nesse livro, juízes foram levantados para representar Deus nas nações. Então, ali foi a continuidade do livro de Josué, eles continuaram ainda nesse livro conquistando as terras de Canaã. Deus ainda que governava e Deus levantou juízes para representar ele ali na nação. Depois que a geração foi liderada por Josué, né, depois que Josué morreu, a geração posterior se perdeu em desobediência. Eles começaram a praticar idolatria e fizeram várias coisas que não era para fazer. E com isso, eles provocaram a ira do Senhor. Lembram que Josué avisou que era para eles meditarem no livro da lei dia e noite. A primeira geração, que foi aquela que saiu do Egito, eles vivenciaram todos os milagres de Deus através de Moisés, lembra? A nova geração também vivenciou os milagres de Deus através de Josué, lembra? Toda a conquista daquelas terras, a entrada de Canaã, tudo ali sob a liderança de Josué. Mas depois da morte de Josué, a geração posterior, eles começaram a se perder, né? Eles não levaram a sério o que Josué tinha orientado eles. Meditem no livro da lei dia e noite. E aí eles começaram a se perder, começaram a fazer tudo o que não agradava a Deus. E por que eles se perderam? Por que eles passaram a desobedecer? Porque eles não tinham ali parâmetro para poder obedecer, porque eles não estavam meditando no livro da lei. Eles só saberiam o que é certo, o que agrada ao Senhor, se eles meditassem e eles não levaram em consideração essa orientação que Josué deixou. Então, depois de Juízes, né, esse livro, ele conta até a história de Débora, que se torna juíza, tem várias histórias dentro desse livro. Aí depois desse livro, vem o livro de Ruth e vem o livro de Samuel. No livro de Samuel, conta que Samuel, ele era um profeta, instrumento nas mãos de Deus, ele era filho de Ana. É nesse livro que tem a história de Ana, de Penina, de Elcana. O Israel começou a querer ter um rei para governar a nação, que até o momento eles não tinham, né? Deus ali tinha levantado alguns juízes, né, para poder representá-lo na nação, mas eles não tinham um rei. E aí o povo começou a querer um rei. Eles desejaram ter um rei porque as outras nações tinham um rei, então eles também queriam ter um rei. Então Deus usa o profeta Samuel, né, filho de Ana, para ungir Saul como rei. Então Saul ali foi ungido para ser rei da nação de Israel. Só que Saul, ele foi se perdendo nas suas atitudes, foi desagradando a Deus, foi fazendo as coisas erradas, desobedecendo, e o Espírito Santo se retirou dele. Depois veio Davi, o rei Davi, que ficou conhecido como homem segundo o coração de Deus. Foi um guerreiro, desde cedo ele teve que lutar muito, né? Ele lutou contra a rejeição dentro da sua própria família, porque ele foi rejeitado pelos irmãos, foi esquecido pelo pai, quando Samuel foi lá, né, procurar os filhos para ungir, ele foi esquecido pelo pai, né? Então ele lutava contra essa rejeição. Depois, quando ele foi se casando e foi constituindo a sua própria família, ele teve muitos problemas ali com seus filhos. Ele teve também que guerrear contra muitas nações, né? Era um homem que tinha consciência da guerra interna que existia dentro dele, né? Que é aquela guerra que a gente já falou, que é da carne contra o espírito, que tinha dentro dele, que também tem essa guerra dentro de nós. Davi, ele foi um rei que uniu o povo e fez com que todos adorassem somente a um Deus, o Deus do céu. Um homem que tinha um coração quebrantado, ele era um pecador, assim como nós. Mas ele buscava o perdão de Deus através do arrependimento e através da confissão, né? E são essas características que faz com que a gente grave tanto, né, o nome dele, o rei Davi, né? Ele foi tão importante porque ele era o homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha essas características. Nenhum outro rei depois teve essas características que ele tinha. Aí depois a morte do rei Davi, entra Salomão, que é o seu sucessor, que foi seu filho. Salomão, diferente do seu pai, ele acabou permitindo a idolatria em seu reinado, e foi no reinado de Salomão que o templo do Senhor foi construído. Lembram lá do tabernáculo, que a gente até assistiu um vídeo lá quando a gente estudou o livro de Levíticos? Então, que foi construído, lembra, mas era no deserto, sob a liderança de Moisés.
Só que aquele tabernáculo ele era desmontável, lembra? Eles iam andando pelo deserto, eles montavam e desmontavam. E agora, no reinado de Salomão, ele constrói um templo, um local fixo, né, de tijolos, não é mais desmontável. E era Davi que tinha esse desejo de construir. Mas como as mãos de Davi foram muito sujas por causa das guerras de sangue, né? Foram sujas de sangue mesmo por causa das guerras. Deus não permitiu que ele construísse o templo. Mas ele deixou ali tudo mais ou menos esquematizado, né? E depois que ele morreu, Salomão, o seu filho, o sucessor, que foi o próximo rei, construiu esse templo. E Salomão, gente, no reinado dele, ele começou a fazer muita aliança política. Ele fazia várias alianças políticas com outras nações. Então, ele se casava com as filhas dos outros reis de outras nações. Ele teve muitas esposas, muitas concubinas. E essas mulheres trouxeram a idolatria para dentro da nação de Israel, né? Ele acabou ali tendo um descontrole por causa das inúmeras mulheres que ele tinha. E ele fez essas alianças políticas, se casou com essas mulheres de outras nações, né, que tinham outras religiões, outra cultura, e isso foi entrando dentro da nação de Israel. Então, e Salomão, ele sobrecarregou o povo com muitos impostos, ele ostentava muito luxo, riqueza, e para manter as suas inúmeras esposas no conforto, né, ele acabava tendo que exagerar nos impostos, e quem sofria com isso era o povo. Então, gente, vamos gravar aqui. O primeiro templo foi construído, então, sob a liderança do rei Salomão. Eu vou mostrar a imagem para vocês aqui. Então, esse daqui, mais ou menos, né, é uma imagem que eu peguei no Google, sobre o templo de Salomão, né? Ele foi construído de tijolos, foi muito bem feito, né? Todas as partes de dentro do templo, eles retiraram do tabernáculo móvel mesmo, né? Tudo o candelabro, a arca da aliança, tudo eles pegaram lá do templo desmontável e colocaram aí dentro. Mas a estrutura, né, fixa, ela foi toda construída e tudo muito bem feito, né? Aí depois vem o reinado de Roboão, que é o filho de Salomão. Até o reinado de Salomão, todas as tribos, elas permaneceram unidas. Lembram que eram 12 tribos? 12 tribos, uma só nação, que era a nação de Israel. E foram 120 anos das tribos juntas, unidas, né? Então passou pelo rei Saul, Davi e Salomão, nesses 3 reinados, somou 120 anos, né? E as tribos estavam juntas, todos ali eram uma só nação. Mas depois, com a vinda do rei Roboão, Salomão morreu, Roboão assumiu o trono. Roboão, ele foi buscar, logo que ele assumiu o trono, ele foi buscar conselho com os anciãos, eram os mais velhos ali que davam os conselhos para os reis, né, eram os homens de confiança do rei. E esses anciãos falaram para ele maneirar nos impostos e tudo mais, porque o povo estava insatisfeito, né? A sobrecarga estava muito ali sobre o povo, né? Mas ele não deu muito ouvidos ali não para os anciãos e foi escutar os conselhos dos mais jovens. E o que ele fez? Aumentou ainda mais os impostos, né? Deixou ainda mais difícil ainda para o povo. E com isso o povo se rebelou, se revoltou, e o reinado acabou sendo dividido. Então, apenas as tribos de Judá e de Benjamim ficaram sobre o reinado de Salomão, e as outras 10 tribos ficaram sobre o reinado de Jeroboão. Então, ali Israel foi dividido entre o reino do sul e o reino do norte. Então, no reino do sul ficou o rei Salomão, que aí ficou chamada da região de Judá, e no do norte ficou sob o reinado de Jeroboão, que essa região continuou sendo chamada de Israel. Então, o reino ali se dividiu entre sul e norte, né? No norte ficou com o nome de Israel, sobre o reinado de Jeroboão, que o povo ali que escolheu ele. E no sul, que era o reino de Judá, passou a ser chamado reino de Judá, né? Que só ficaram as tribos de Judá e de Benjamim, ficou ali sobre o reinado de Roboão, que era o sucessor de Davi, né? Davi, Salomão, Roboão. E tanto o reino do norte quanto o reino do sul começou a se perder na idolatria. Porque lembra? Salomão se casou com várias mulheres que já começaram a introduzir a idolatria para dentro de Israel. Depois o reinado se dividiu e o povo todo começou a se perder na idolatria. Jeroboão, que é o rei do norte, né? O rei de Israel, ele, inclusive, construiu 2 bezerros de ouro. Depois de Roboão, no reinado de Judá, o sul, o sucessor foi Abias, o filho de Roboão.
Abias, como seu pai Roboão, fez o que era errado aos olhos do Senhor. Não fez como Davi, que estava fazendo certo, né? Fez errado. Aí vamos ler aqui rapidinho, para a gente poder entender essa parte. Lá em 1 Reis, capítulo 14, do 22 ao 24. Isso ainda foi no reinado de Roboão. Versículo 22. O povo de Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor e provocou sua ira com os pecados que cometeu, pois foram ainda piores que os dos seus antepassados. Construíram santuários idólatras e levantaram colunas sagradas e postes de Aserá em todos os montes e debaixo de toda árvore verdejante. Havia até mesmo prostitutos cultuais por toda a terra. O povo imitava as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Ó, agora eu vou colocar um vídeo aqui rapidinho de um trecho da novela da Record que mostra bem essa parte onde Roboão começou a permitir que ali dentro ali de Judá fosse feito cultos, né, a Será. Peraí, vou colocar aqui. O que significa isso? Que tipo de ritual? Para receber de Aserá o seu pedido, o senhor precisa ceder aos rituais que acontecem ali. Isso é um absurdo. Meu rei, nós também temos uma sacerdotisa de Aserá. Se o senhor quiser, pode se entregar a ela. Vem! Você? Eu sou uma mulher de muitos talentos, meu rei. Espera aí. Vocês estão querendo me dizer que pra Aserá responder o meu pedido eu vou ter que me prostituir? Senhor, Aserá só vai saber que o senhor crê mesmo nela se o senhor se der de corpo, alma e espírito aos rituais do sexo sagrado. Meu rei, calma, por favor. Meu rei, Isso que você tem feito com a Maca? não. Ela tem vindo aqui pra fazer esses tipos de rituais, Abner. Não, por favor, a Maca nunca veio aqui, ela nunca precisou fazer nada aqui. Meu rei, esse ritual é o que tem mais eficácia para Aserá, mas se o senhor preferir, o senhor pode oferecer bolos e frutas a ela. Só do senhor ter permitido que uma estátua de Aserá pudesse ser levantada aqui já foi uma grande oferta. No entanto, o ritual que mais eficácia tem para Aserá é o da sedução. Quando um servo ou serva de Aserá consegue seduzir alguém que serve a outro Deus, por exemplo, ao Deus de Israel, só do senhor ter vindo até aqui e ter mostrado interesse em servi-la já é um grande passo, já é uma grande oferta. Eu já seduzi vários israelitas. Um conhecido seu, há anos atrás, o Agur. Claro, seu pai. Pode ficar tranquilo, meu rei, eu me encarrego de seduzir mais um israelita. E dessa vez um especial. Do tipo que serve o seu Deus. Que tal um levita? Dessa forma, com certeza, a Será vai aplacar a doença do seu filho. Eu também vou fazer isso. Pelo meu rei. Nós vamos dar uma oferta agradável a ela. Até porque, agora, o senhor serve a Aserá. Então, gente, essa parte aqui mostra o trecho que mostrou até esses tempos atrás, na novela da Record, que estava mostrando bem ali a fase do rei Roboão. Esse daí que aparece de coroa é o rei Roboão. E essa mulher, ela é uma sacerdotisa, era uma prostituta cultual, e esse homem também era um prostituto cultual. Então, eles ofereciam os corpos deles, né, cultuavam a Aserá. A Aserá era uma deusa, né, e eles trouxeram isso de outras nações, foram as pessoas ali, né, de fora que trouxeram isso para dentro da nação de Israel. E ali o rei Roboão acabou se perdendo, né, por quê? Porque ele era casado ali com a sua esposa, e a sua esposa, a Maaca, na época, ela cultuava a Será, e aí ele foi permitindo que ela trouxesse isso, né, e aí eles construíram um templo para Será, construíram postes para Será, tudo isso que eu acabei de ler para vocês aí nesses versículos de 1 Reis. E eles se prostituíam mesmo, né? Eles entregavam os corpos, ali era junção carnal, era o sexo que eles entregavam como sacrifício a Aserá,
né? Então elas eram sacerdotisas, prostitutas cultuais, era isso que é prostituta cultual, né? Eles praticavam a prostituição, mas era algo espiritual mesmo, né? Servindo ali a essa potestade, a esse principado, né? A Será não era uma deusa, na verdade é um demônio, né? Que acabou entrando ali e vai destruindo a nação de Israel. E por Roboão não meditar no livro da lei de noite, ele foi enganado, ele padeceu ali por falta de conhecimento, né? Ele se deixou ali ser levado pela influência da sua mulher, né? Que ali foi influenciada por outras nações, veio de outras nações e influenciou ele ali, acabou influenciando toda ali a nação de Israel. Então, depois de Abias, que foi o rei filho de Roboão, veio Roboão, aí veio Abias, que também foi um rei ruim, não agradou a Deus, aí veio Asa, né? Que foi o próximo sucessor. E o rei Asa, ele fez o que era certo aos olhos do Senhor. Tá lá escrito em 1 Reis, capítulo 15, versículo 9 ao 13. Eu vou ler aqui rapidinho. No 20º ano do reinado de Jeroboão em Israel, então Jeroboão reinava ainda lá em Israel. E aqui no reino do sul, em Judá, começou a reinar Asa. Reinou em Jerusalém por 41 anos. Sua avó se chamava Maaca. Lembra? Maaca é justamente o que eu passei aí agora nesse vídeo, que era a esposa de Roboão. Então, Asa era neto de Maaca, era neto de Roboão, filho de Abias. Asa fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Expulsou da terra os prostitutos cultuais. Então, todas aquelas mulheres, aqueles homens ali, aqueles prostitutos e prostitutas, Asa expulsou e removeu todos os ídolos que seus antepassados haviam feito. Chegou a depor a sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste obsceno para a deusa Será. Derrubou este poste obsceno e queimou no vale de Cedron, porque foi justamente Maaca que fez ali a cabeça de Roboão, né? Então, o Asa, que era neto, foi lá e ele depôs, né, a sua avó da posição de rainha-mãe, para ela não mais influenciar ali ninguém, a nação de Israel. Ele fez o que era certo aos olhos do Senhor. Enquanto Asa reinava no reino ali do sul, em Judá, né, no reino do norte, que era chamado de Israel. Depois, o quinto sucessor de Jeroboão foi Onri. Então, lembra, desde Salomão morreu, aí foi dividido. Judá, que era o reino do sul, começou ali com Roboão, e Jeroboão, que não era sucessor de ninguém, ele foi escolhido pelo povo, porque o povo estava revoltado ali com a quantidade de impostos, né, que Salomão já estava cobrando. Depois entrou Roboão e piorou mais ainda. O povo se rebelou, as 12 tribos saíram ali do reinado de Roboão e foram todos para o reinado do norte. E ali eles escolheram Jeroboão, ele foi o escolhido ali pelo povo, né, para poder reinar sobre eles. Só que no reinado do norte de Jeroboão, eles não era de dinastia. Então eles não seguiam assim, né? O pai morreu, entra o filho, o pai morreu, entra o filho. Não, lá era aleatório, era de várias famílias, né? E o de Judá não, de Judá era sempre o pai, morre o pai, entra o filho, morre o pai, entra o filho. Foi uma dinastia só, era uma família só. Então, ó, depois, o quinto sucessor de Jeroboão, que era o reinado lá do norte, foi Onri. E esse rei, Onri, ele comprou um monte de Samaria. E ali ele construiu uma cidade que ele colocou o nome de Samaria. É importante essa parte, porque no Novo Testamento a gente vai falar ali, Jesus vai falar muito sobre os samaritanos, né? Da onde que vem os samaritanos, né? Que a gente não, se você não entender todo esse passado, você não vai ter noção do que Jesus está falando. Porque foi a partir daí que os israelitas do reinado do norte eram chamados de samaritanos. E os que eram do sul do reino de Judá passaram a ser chamados de judeus. Então, judeus vêm do reino de Judá, que era do sul. E as 10 tribos que ficou ali do norte, né, eles começaram a ser chamados de samaritanos, porque esse rei Onri comprou ali aquele monte, né, e colocou o nome ali daquele lugar de Samaria. Então, o templo de Salomão, lembra que eu mostrei aqui a imagem para vocês, ficava situado no sul, em Jerusalém, no reino de Judá, que nessa época aqui estava até com o rei Asa, certo? O templo, ele foi construído, gente, esse templo de Salomão, inclusive, ele foi construído aonde era o Monte Moriá. Lembra onde
Abraão levou o seu filho Isaac para ser sacrificado, mas que ele não foi sacrificado. Chegou lá no momento, o anjo do Senhor apareceu e impediu aquilo, né? E Deus ali colocou um carneiro para que fosse sacrificado no lugar de Isaac. Naquele mesmo local é onde foi construído o Templo de Salomão. Então, para o povo do norte não precisar ir a Jerusalém, que ficava no sul, no templo, para oferecer os sacrifícios ao Senhor, certo? Porque lembram, eram todos ali israelitas. A nação foi dividida, mas todos ali eram das 12 tribos de Israel. Então, como o rei ali do norte não queria que o povo fosse toda hora para o sul, entendeu? Levar sacrifícios lá para o templo, o que ele fez? Ele construiu aqueles 2 bezerros de ouro, né? E falou para o povo, ao invés de vocês irem lá para o templo, não precisa. Agora vocês vão adorar a Deus aqui através desses bezerros de ouro e vocês vão trazer sacrifício aqui para esses 2 bezerros de ouro. E colocou esses 2 bezerros na cidade de Betel e na cidade de Dan, que ficava em Israel, no norte. Aí eu vou mostrar aqui rapidinho um mapa para vocês entenderem essa divisão das tribos de Israel. Esse aí é o mapa, então. Então, essa parte de azul é o reino do norte, né? Que primeiro aí foi reinado pelo Jeroboão, certo? Ó, reino de Israel. Ali tem, então, uma estrelinha que era a capital Samaria, que era como se fosse uma capital política. E também tem Betel e também tem Dan, que não tá nesse mapa, eu não sei porquê. Mas Betel e Dan eram as 2 cidades ali religiosas, ali do reino de Israel. E embaixo passou a ser o reino de Judá, né? Que eram só as 2 tribos, de Benjamim e a tribo de Judá. E por isso pegou o nome de reino de Judá, que deu origem ao nome judeus, né? E aí ficava Jerusalém, que é onde foi construído ali o Templo de Salomão, que ali é onde eles iam adorar a Deus, é onde eles levavam ali os sacrifícios a Deus. Né? Com esse mapa a gente consegue mais ou menos visualizar e fica um pouco mais fácil de entender. Aí do lado, nesses quadrados, está escrito, ó, norte, né? Nessa época era o Jeroboão, eram as 10 tribos de Israel que faziam parte desse reino, e eles passaram por 9 dinastias, ou seja, 9 famílias, né? E o do sul, o reinado ali, né? Quem reinou foram 9 famílias diferentes. E no sul, nessa época desse mapa, era Roboão, né? Que era o descendente de Davi, só tinha a tribo de Judá e de Benjamim, e ali foi somente uma dinastia, né? Passou de pai para filho, somente uma família ali, né? Passando de pai para filho, que reinou sobre o reino de Judá. Então aqui a gente já entende da onde que surgiu os samaritanos, né? Que a gente vai estudar lá no Novo Testamento. Ó, aí depois, no Reino do Norte, veio o rei Acabe. Você já ouviu falar do rei Acabe? Teve até a novela da Record também que mostrou bem essa parte. Que fala da Jezabel, né? Todo mundo já ouviu falar no espírito de Jezabel. Então, o rei Acabe, ele se casou com a Jezabel, né? O rei Acabe era do reino do norte, né? Que foi depois ali de Jeroboão. Depois veio o rei Onre, foram vários reis. Aí chegou ali na vez do rei Acabe. Ele se casou com Jezabel. Esse reino do norte se afundou mais ainda na idolatria, que era o mesmo reino lá que tinha construído os 2 bezerros de ouro, né? Eles se afundaram mais ainda por influência de Jezabel. Nessa época do rei Acabe de Jezabel, passou a história ali, a época do profeta Elias. Já ouviram falar do profeta Elias? Então, foi dessa época, né? E foi durante o reinado de Acabe e depois Acasias, que passou o profeta Elias, depois o profeta Eliseu, né? E depois de Acabe vieram outros reis, que vocês podem ler lá em 1 Reis e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, que lá vai estar registrada a sucessão dos reis, tanto da região de Judá como da região de Israel. Lá está registrado todos os acontecimentos. Isso aqui é o resumão, só para a gente ver, né, os reis que a gente mais ouve falar, né, para a gente poder aqui entender quais foram os reis, né, mais assim importantes, que a gente mais ouve falar, né. Mas aqui é só um resumão mesmo para a gente ter noção. E os profetas, né, onde que entram os profetas no meio de tudo isso? Ó, os profetas, eles eram homens usados por Deus para alertar o povo. No reinado do norte, os profetas foram Elias, Eliseu, Amós, Oséias. Oséias, gente, tem até filme que conta a história do profeta Oséias, né? Tem um filme que chama Amor e Redenção, que eu já assisti, conta ali a história do profeta Oséias, que o profeta, ele se casou com uma prostituta, né?
E esse filme mostra isso. Tem outro filme também que chama Amor Incondicional, que também mostra o livro desse profeta, a história, né, desse profeta. E teve também uma novela da Record, que também contou a história desse profeta, né? Usou mais ou menos ali o conteúdo desse profeta para poder montar a novela. Foi aquela novela até que tinha personagem que chamava Poderosa. Eu não lembro direito o nome da novela, mas eu sei que é baseado nesse livro de Oséias. Tá bom? Foi baseado na história de Osés, que foi um profeta que se casou com uma prostituta. Aí, ó, os profetas do reino do sul, que foi o reino de Judá, foi Joel, Isaías, Miqueias, Sofonias, Jeremias e Abacuque. Profetas durante o exílio na Babilônia, que a gente já vai ver, Daniel e Ezequiel. Após o exílio, foram os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Os profetas, eles foram usados por Deus para alertar o povo, mas o povo não deu ouvido aos profetas, né? Mas mesmo que o povo não ouvisse, a função do profeta era falar, porque Deus não pode enviar seu juízo sem antes avisar o povo. E os profetas eram usados por Deus justamente para isso, para alertar o povo. Ó, vocês estão fora da obediência de Deus, né? A ira de Deus vai se acender. E eles iam avisando, né? Os profetas, gente, eles ficavam em vários lugares, né? Em vários lugares eles ficavam. Às vezes na época de um era a mesma época de outro. Um estava no norte, outro estava no sul, outro estava numa cidade, outro estava em outra cidade. Tá bom? Eles se espalhavam ali. Eles eram usados por Deus, né? Em várias regiões para alertar o povo. O povo precisava ser alertado que o juízo de Deus cairia sobre eles. E assim como hoje, nós temos a Bíblia para avisar, certo? Nós temos a Bíblia, temos que meditar no livro da Bíblia dia e noite, todos os dias, né? E dentro da Bíblia nós temos o livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse, que justamente nos fala sobre isso, sobre o juízo de Deus que está por vir, né? E quem tem ouvidos que ouça, porque tá chegando. Somos a geração do arrebatamento, como aquele louvor que eu coloquei ontem no grupo, fala justamente disso, né? E naquele louvor fala do quê? Fala do noivo. Quem é o noivo? É Jesus. E quem é a noiva que Jesus vem buscar? É a igreja. E Jesus vem buscar uma noiva madura. Ele quer noiva madura, ele não quer noiva imatura, né? Ele quer uma noiva que esteja ali, de fato, meditando uma palavra e que não padeça por falta de conhecimento, que não seja enganada, que seja firme ali na Bíblia, né? Ó, eu vou ler para vocês aqui rapidinho. Apocalipse. Só pra gente entender aquele louvor que eu mandei no grupo. Olha só o que fala. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Essa parte fala do cavalo branco. Vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo. Em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue. E seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos do linho mais fino, puro e branco, guiam-no em cavalos brancos. Lembra que no louvor passa essa imagem atrás, né, das pessoas de cavalo branco. De sua boca saiu uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, gente, tá aqui escrito no livro da Revelação. Era como naquela época que os profetas falavam, mas essa revelação aqui não era para eles, essa revelação aqui é para nós. Estar por vir, não é? Jesus virá em seu cavalo branco, ele virá buscar a sua igreja. E mais para frente, depois que a gente passar, né, por todos os livros, a gente vai chegar em Apocalipse, vai estudar capítulo por capítulo, e aí a gente vai começar a entender, né, que tem muita gente que tem medo. Ai, eu não quero saber do livro de Apocalipse, é coisa ruim, não quero saber. Como não quer saber, gente? É o livro da Revelação. Era justamente o que os profetas gritavam e avisavam e ninguém ouvia, porque ninguém queria saber. Ah, esse profeta é doido, meu. Ele fica falando uma coisa aí que fica falando que vai acontecer e que nunca acontece. Ele é doido de pedra, não vamos dar ouvido para ele não, vamos viver a nossa vida. E é isso que a maioria das pessoas fazem hoje, né? Mas aquelas pessoas que estão atentas, a noiva, né, que faz parte ali da igreja, que está atenta, que está madura, meditando na palavra de noite,
né? Vai estar ali preparada para quando o noivo chegar. A gente tem que se preparar. Voltando aqui para a história. O povo, então, desobedeceu tanto, mas tanto, que o juízo de Deus veio sobre eles. O cálice da ira de Deus transbordou. Lá em 2 Reis, no capítulo 21, eu vou ler aqui uma passagem rapidinha que fala do rei Manassés. Manassés, ele reinou em Judá, tá? Ele foi depois de todos esses reis que a gente falou. Então, olha só, Manassés, ele tinha 12 anos quando começou a reinar. E ele reinou em Jerusalém por 55 anos. Sua mãe se chamava Eifigibá. Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu os santuários idólatras que seu pai Ezequias havia destruído. Então Manassés vem depois de Ezequias. Ezequias foi um rei bom, depois veio Manassés, que foi um rei ruim. Construiu altares para Baal e ergueu um poste de Acerá, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Também se curvou diante de todos os astros dos céus e lhe prestou culto. Manassés também sacrificou seu filho no fogo. Manassés, o rei de Judá, sacrificou o filho dele no fogo a Baal. Praticou feitiçaria e adivinhação e consultou médios e praticantes do ocultismo. Lembra que tudo isso que a gente viu que eram práticas detestáveis aos olhos do Senhor? Deus não tolera isso. E Manassés, o rei de Judá, fez isso. Fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor e com isso provocou sua ira. Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida da deusa Acerá. Lembra a deusa que a gente viu naquele vídeo agora da Record? Então, pois ele fez uma imagem esculpida dela, colocou no templo, sobre o qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: meu nome será honrado para sempre neste templo em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Mas Manassés teve a audácia de construir essa imagem da deusa Acerá e colocar lá no templo do Senhor. Olha só como que ele fez para que a ira do Senhor se acendesse mais ainda. Olha o ponto que chegou. E aí o que aconteceu? O juízo de Deus ia acabar vindo, né? Passaram reis e reis, profetas e profetas avisando e o povo nem dando ouvido. E a maioria dos reis, e, gente, quando a gente vai ler esses livros, 1º e 2º Reis, 1ª e 2ª Crônicas, a gente vai perceber que a maioria dos reis, eles fizeram o que era ruim aos olhos do Senhor, eles foram maus, a maioria deles, né? Se a gente olhar ali no reinado de Judá, eu não lembro se era 4 ou 5 que eram reis bons, que fizeram o que era correto, né? Reto aos olhos de Deus. A maioria fez tudo o que era errado, né? E a ira de Deus só foi se acendendo. Na verdade, a ira de Deus só foi retardando, né? Demorou ali para transbordar ali o cálice da ira de Deus, justamente porque esses reis bons que fizeram as coisas boas, é como se eles acreditassem um pouco mais de anos, né? Antes de vir a ira de Deus. Entende? Né? E aí Deus retardou um pouco o juízo dele por causa desses reis bons, né? Mas a maioria deles foram reis maus. Aí, enquanto isso, na Samaria, lá no Reino do Norte, foi invadido pelo exército assírio e os povos foram misturados. Então lembra, Israel estava dividido, em cima norte era Israel, embaixo era o reino de Judá, o sul, certo? Os assírios, eles conquistaram a Samaria, eles invadiram, né? Porque os reis lá, lembra? Acabe, Jezabel, rei por rei ali. Lembra? O rei Onri comprou ali aquele monte chamado Samaria. Ali se passou a ser a cidade de Samaria, né? Onde deu origem aos samaritanos. Lembra? Ali foi construídos 2 bezerros de ouro, onde o povo ia lá e levava sacrifícios para os 2 bezerros de ouro. Tudo que Deus falou para não fazer, eles fizeram. E aí, Deus, o que ele fez? Retirou-se deles, eles não tinham mais a proteção de Deus, né? Ali eram 10 tribos de Israel, certo? 10 tribos, era o povo ali, né? Os descendentes dali, todos de Abraão, né? E mesmo assim, eles não obedeceram e Deus, então, acabou, cansou, né? Deu muitas chances, cansou e permitiu, então, que os assírios entrassem, invadissem ali Israel, que era o reino do norte. Eu vou ler aqui uns versículos rapidinho só para a gente entender essa parte. Bem a parte ali onde os assírios conquistam a Samaria.
O rei da Síria ocupou todo o território de Israel e durante 3 anos cercou a cidade de Samaria. Por fim, no 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e exilou os israelitas na Síria. Criou assentamentos para eles em Ala, ao longo das margens do rio Abor, em Gozã e nas cidades da Média. Isso aconteceu porque os israelitas adoraram aos outros deuses, pecaram contra o Senhor, seu Deus que os havia tirado da terra do Egito e os livrado do poder de Faraó, o rei do Egito. Seguiram as práticas das nações que o Senhor tinha expulsado diante deles, bem como as práticas introduzidas pelo rei de Israel. Então, como eles desobedeceram tanto, que Deus retirou ali a proteção deles, né? E eles foram invadidos, o território deles foi ali ocupado pela Síria. E o povo ali acabou todo se misturando, tudo ali se misturou. E o reino de Judá, enquanto isso no reino de Judá no sul, foi invadido pela Babilônia. Então olha só, primeiro os assírios invadiram lá em cima Israel, o reino do norte. E a Babilônia foi muitos anos depois, então o reino de Judá ainda permaneceu ali firme, unido. Creio eu que eles tiveram mais anos, né, de livramento, justamente por causa dos créditos que os reis bons acabaram trazendo para aquela nação, aqueles reis que obedeceram a Deus, né? Enquanto o reinado do norte, a maioria foi muito ali desobediente, era muita idolatria, tudo que irritava a Deus. Então ali a ira de Deus se acendeu antes. E depois de muitos anos, que no reino do sul, ali de Judá, acabou sendo invadido pela Babilônia, né? E a população ela foi levada ao exílio. Isso aconteceu na época do rei Jeoaquim. Eu vou ler rapidinho aqui, ó. 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 5. Jeoaquim tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 11 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Então Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou Jerusalém e prendeu Jeoaquim com correntes de bronze. Depois levou-o para a Babilônia. Nabucodonosor também levou alguns dos tesouros do templo do Senhor e os colocou em seu palácio na Babilônia. Então, ali, Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, e eles invadiram ali tudo a região de Judá. Eles destruíram toda ali a região. E, além de tudo, eles pegaram todos os pertences que estavam dentro ali do templo do Senhor, eles roubaram e levaram para eles alguma daqueles pertences ali para a Babilônia. E o profeta Jeremias, gente, lá no livro do profeta Jeremias, ele avisou sobre isso. Ele profetizou que eles ficariam 70 anos em cativeiro. Ele avisou, mas o povo não deu bola, achou que o profeta era doido, né? Falava demais, era doido, não ia acontecer. Mas chegou o dia que aconteceu. Aconteceu primeiro no Reino do Norte, que foi invadido pelos assírios, e depois a Babilônia veio e invadiu e levou eles, exilou eles, levou eles para a Babilônia. Aquela cidade ali de Jerusalém, toda aquela região ali de Judá foi destruída. E nessa época foi a época que o templo que Salomão havia construído foi destruído. Eles destruíram todo o templo e roubaram os pertences ali, os tesouros do Senhor. Isso está relatado lá em 2 Reis, capítulo 25, versículo 8. Em 14 de agosto daquele ano, o 19º do reinado de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda oficial do rei da Babilônia, chegou a Jerusalém. Queimou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Pôs fogo em todos os edifícios importantes da cidade. Depois supervisionou o exército babilônico na demolição de todos os muros de Jerusalém. Em seguida, Nebuzaradã, capitão da guarda, deportou o povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população. Tá vendo? Aí eles deportaram, levaram cativos. Permitiu, no entanto, que alguns dos mais pobres ficassem para cuidar das videiras e dos campos. Então, nessa época, a Babilônia entrou, invadiu ali Jerusalém, todo ali o reino de Judá, botou fogo em tudo, destruiu o templo, destruiu os muros da cidade. A cidade ficou totalmente desprotegida porque os muros foram destruídos. Destruíram tudo, levaram ali a maioria da população cativa, eles foram levando aos poucos e permitiu só que algumas pessoas, os mais pobres, ficassem ali na cidade para cuidar das videiras e dos campos. Foi tudo destruído.
E foi nesse período que entra a história, gente, do profeta Daniel, né? O Beltesazar. Depois foi trocado o nome dele para Daniel. É nessa época aí que entra, né? A época da Babilônia, do exílio da Babilônia. Lembra que fala de Mesaque, de Sadraque e Abednego? Tem até uma música que fala, né? Mesaque, Sadraque e Abednego. Aí conta toda essa história da Babilônia. E fala, né, que os 3 foram colocados na fornalha ardente, lembra? Também de Daniel das covas do leão. Foi tudo nessa época, quando eles foram levados para a Babilônia. Então, Deus permitiu que a Babilônia invadisse Judá e levasse os judeus para exílio. Foi a permissão de Deus. A Babilônia, ela foi usada para manifestar o juízo de Deus, entende? Deus permitiu ali para que o juízo dele fosse manifestado sobre aquele povo. Mas a Babilônia também excedeu na maldade. E assim o juízo de Deus também caiu sobre eles, e assim eles foram invadidos pelo Pérsia. Então a Babilônia foi lá, tomou a região de Judá, certo? Destruiu tudo, e porque Deus permitiu que o juízo de Deus viesse através da Babilônia, né? Só que depois eles excederam naquela maldade, estavam extrapolando ali o que Deus tinha permitido. Então o que Deus fez? Permitiu então que os persas invadissem a Babilônia. Isso a gente consegue ler rapidinho lá em Daniel, capítulo 5, versículo 1. Vamos ler essa parte aqui que é importante, que vai falar numa parte antes de ser invadido pelos persas, que é quando o próprio Deus escreve, ele escreve lá na parede, né? Os reis ali da Babilônia, todos os nobres estavam ali no banquete, bebendo, sabe? Muito vinho, estava já tudo alegre. E como eles estavam usando os pertences que eles roubaram lá do templo de Jerusalém, né? As taças de ouro, tudo que tinha lá dentro, eles estavam usando, ainda tirando sarro, sabe? Usando. E aí, o que aconteceu? O próprio Deus foi lá com o dedo dele e escreveu as palavras na parede, dizendo isso, que eles seriam invadidos pelos persas, né? Olha só. Eu vou ler aqui rapidinho. Muitos anos depois, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 de seus nobres e bebeu vinho com eles. Enquanto Belsazar tomava vinho, ordenou que trouxessem as taças de ouros e pratas que o seu antecessor Nabucodonosor, então ele foi rei depois de Nabucodonosor, havia tirado do templo de Jerusalém. Queria beber nessas taças com seus nobres, esposas e concubinas. Então trouxeram as taças do ouro do templo, da casa de Deus lá de Jerusalém, né? E eles começaram a usar. Aí, de repente, eles viram, isso já está no versículo 5, do capítulo 5. De repente, eles viram dedos de mão humana escreverem no reboco da parede do palácio real, perto do candelabro. O próprio rei viu enquanto ela escrevia, a mão escrevia, né? E seu rosto ficou pálido de medo, seus joelhos batiam contra o outro e suas pernas vacilaram. E aí, o que eles fizeram? Chamaram Daniel, que era o profeta Daniel, certo? Que era judeu. Né, foi levado, exilado lá para Babilônia. Eles foram chamar o Daniel para ver se Daniel conseguia dizer o que estava escrito ali, que estava escrito em outra língua. E aí chamaram ele. E aí, antes de chamar ele, eles tinham chamado vários sábios, encantadores, um monte de gente para tentar decifrar o que estava escrito, mas eles não conseguiram. Então eles foram lá e chamaram o Daniel, ainda no capítulo 5. Aí no versículo 25 vai estar escrito assim, Esta é a mensagem que foi escrita. A mão de Deus escreveu lá na parede. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Este é o significado das palavras. Mene, Deus contou os dias de seu reinado e determinou seu fim. Tekel, você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário, tá vendo? Deus permitiu que a Babilônia, né, invadisse lá o reino de Judá, porque era o juízo de Deus sobre o reino de Judá, mas ele foi pesado na balança, eles excederam. Aí a palavra Parsim, seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, colocaram em seu pescoço uma corrente de ouro e declararam terceira importância no reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei da Babilônia, foi morto. E Dário, o Medo, lembra que ali estava escrito que eles iam ser invadidos pelos medos e os persas. Então, naquela mesma noite, o rei foi morto, né? E o Dário, o Medo, tinha 62 anos quando ele se apoderou do reino. Então, o reino da Babilônia foi invadido pelos medos e o Dário foi lá e se apoderou da Babilônia. E depois veio o rei Sírio da Pérsia, reinou na Babilônia. E esse rei Sírio, ele permitiu
que os judeus exilados retornassem às suas terras e reconstruíssem o templo de Jerusalém. Então lembra, eles foram lá, saíram de lá, foram para a Babilônia exilados, aí depois de um tempo a mão de Deus pesou sobre a Babilônia, né? Eles foram invadidos pelos medos, pelos persas, aí até que chegou ali sobre a Babilônia o reinado do rei Ciro, né? E esse rei, ele permitiu que os judeus exilados retornassem para suas terras lá em Judá, né? Ele liberou, quem quisesse retornar estavam livres. E aí eles foram retornando para poder reconstruir a cidade, né? Porque imagine, estava tudo destruído, né? E a palavra do Senhor, ela foi dita através da boca de Jeremias, né? Que eles ficariam cativos na Babilônia por 70 anos. E assim foi feito. Depois de 70 anos, né? Que o rei Sírio permitiu que eles retornassem. E eles foram liberados em 3 partes para voltar para Judá, sob a liderança de 3 pessoas. Então, o primeiro líder foi o Zorobabel, né? Que foi ali o primeiro regresso, né? A primeira porção ali daquelas pessoas que retornaram. Eles retornaram, junto com Zorobabel, retornou as pessoas ali para reconstruir o templo do Senhor. Então, o templo que foi destruído, né? Essa primeira leva foi para poder reconstruir esse templo. Aí, a gente já vai entrar no livro de Esdras, que é um livro antes do de Neemias, que a gente vai estudar no próximo encontro, tá bom? Então, lá em Esdras, capítulo 1, versículo 1, tá escrito: no primeiro ano de Sírio, o rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. Despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Isso quem está falando é Ciro, rei da Pérsia. Ele me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, em Judá. Quem pertence ao povo de Deus, volte a Jerusalém, em Judá, para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel que habita em Jerusalém. E que seu Deus esteja com vocês. Onde quer que se encontre esse remanescente judeu, que seus vizinhos ajudem com as despesas, dando-lhes prata e ouro, suprimentos e animais, além de ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então o Senhor despertou o coração dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das tribos de Judá e Benjamim, para que fossem a Jerusalém reconstruir o templo do Senhor. Então aí foi nessa época que o povo começou a retornar lá para Judá. Depois de Zorobabel, né, que foi o primeiro líder ali que levou essas primeiras pessoas, essa primeira leva, né, para a reconstrução do templo. Aí depois o segundo líder, ele fez ali a segunda parte, a segunda expedição, que foi Esdras, né? Esdras, quando entrou a época de Esdras, de levar a segunda parte do pessoal, isso aconteceu mais de 50 anos depois de Zorobabel. Então você imagina quantos e quantos anos, né, que o povo ficou lá no sofrimento, com tudo destruindo, tentando reconstruir aquela cidade, né? Quando eu vejo essa parte, quando eu montei o estudo de Neemias, eu fiquei pensando lá no Rio Grande do Sul. Porque, imagine, gente, ontem mesmo eu vi no jornal, né, passando, as cidades lá estão destruídas, né, mesmo que a água baixou, eles estão tentando lá reconstruir, estão tentando se reerguer, é tanto lixo que mostrou nas ruas, e nesses livros de Esdras, de Neemias, fala justamente isso, que era muito lixo que tinha na cidade, né, eles tinham que, é muito mais fácil você construir uma cidade do zero do que você ter que reconstruir tudo, né, tirar todo o lixo, tirar todo o entulho, é muito difícil. Eu fiquei lembrando, quando eu estava estudando isso, né, a reconstrução de Jerusalém, eu fiquei lembrando do Rio Grande do Sul, porque é muito sofrimento, né, muita destruição. E imagine, não sei, uma pessoa, né, que tá aqui em São Paulo e aí nem é de lá do Rio Grande do Sul, mas tem familiares lá e aí eles por compaixão resolvem ir lá ajudar, né? É mais ou menos isso a história de Neemias, né, que a gente vai estudar no próximo encontro. E aí, então, o primeiro foi Zorobabel, que foi para a reconstrução do templo. Aí depois foi Esdras, depois de 50 anos, né? E Esdras foi para purificar o povo, porque era uma geração onde muitos tinham nascido na Babilônia, né? Imagina, eles ficaram 70 anos exilados na Babilônia, né? Ou então eles cresceram na cultura da Babilônia, né? Então imagina, aquela cultura daqueles montes de deuses, daquela bagunça geral, lá tava tudo ali inserido na mente deles. Então Esdras foi justamente para purificar o povo ali, né? Para trazer de novo o povo
povo para o livro da lei de Deus, né? E depois o terceiro líder, que foram em 3 levas, foi Neemias, né? Que ele vai para reconstruir os muros, né? Para promover a segurança da cidade, né? Porque uma cidade sem muro é uma cidade desprotegida. E essa terceira expedição é 13 anos depois de Esdras. Então imagine quantos anos, né? Primeiro foi o primeiro, depois de 50 que foi Esdras, depois de 13 anos que foi Neemias, né? E aí Neemias vai justamente para a reconstrução do muro. E depois, gente, no livro de Neemias vem o livro de Esther. E na Record, agora na segunda-feira, começou a novela falando de Esther, a rainha da Pérsia. Aí conta bem esse final. Então quem puder assistir, na Record é de segunda a sexta, às 9 horas da noite. Eu comecei a assistir na segunda-feira, eu consegui, eu lembrei, eu fico fazendo as coisas e assistindo ao mesmo tempo. Porque a novela da Record, eles não passam assim na íntegra, né? Somente o que está escrito na Bíblia. Eles colocam outras coisas que eles chamam de licença poética, né? Eles incluem outras coisas para ficar mais atraente a novela. Mas, enfim, o contexto, assim, geral grosso, eles colocam lá e é bem interessante. E a gente assistindo a novela, a gente começa a gravar o nome, os personagens, entender, né? Quando a gente visualiza, a gente lê, mas quando a gente visualiza um filme, uma novela, a gente consegue entender melhor, né? A gente vai somando, né? Tudo que a gente está aprendendo, a gente vai somando, vai agregando e fica mais fácil de entender. Agora eu vou mostrar para vocês a tabela cronológica dos reis e profetas. Mas nesse lado amarelo é o reino do sul de Judá. Aí mostra todos os reis, rei Saul, Davi, Salomão, Roboão, Asa, todos os reis que passaram. E mostra também os profetas que foram desse reino, todos os profetas que foram usados, e mostra também a época, tá bem legalzinho. No meio ali tá o Obadias, o Joel, depois mais para baixo, Isaías, Miqueias, e mostra Jeremias, mostra todos ali mais ou menos na época, né, de cada rei. E do lado azul é o reino do norte, que foi Israel, né, e mostra ali os reis também que passaram por Israel, e também mostra os profetas que foram usados por Deus, Elias, Eliseu, Jonas, Amós, Oséias. É bem interessante. Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês no grupo, que daí vocês conseguem ampliar e ver melhor, porque isso daqui é tipo resumo de tudo que eu falei. Se você olhar item por item, tá aqui registrado nesse resumo. Aí, ainda lá embaixo, vocês vão ver que tá escrito a Esther, a rainha da Pérsia. Aí mostra o livro de Esdras, de Neemias, e mostra a parte de Esther também. E é bem essa parte que tá passando a novela, entendeu? Obrigada, gente, pela presença de vocês. E depois assistam o vídeo de novo, porque foi muita informação. É bom vocês assistirem e ficarem anotando, tá bom? Vamos orar aqui para terminar. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigado pela sua palavra, Senhor, porque temos acesso à sua palavra, Senhor. Nos fortaleça, Senhor. Nos ajude, Senhor, a ter um coração ensinável, papai, para que a gente possa aprender e colocar em prática a sua palavra, Senhor. Que a gente medite dia e noite na sua palavra, Senhor, porque se acontecer um dia, papai, que a gente não possa mais ter acesso a ela, para que ela esteja gravada no nosso coração e na nossa mente, Senhor. Muito obrigada, papai. Que todas essas pessoas que estão aqui possam sentir a sua presença, papai, que haja paz nos lares, Senhor. Muito obrigada, Jesus, pela sua obediência, pelo seu sacrifício naquela cruz. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, gente. Boa noite, Deus abençoe e até a próxima quarta no livro de Neemias.